família, vamos lá. Tá na hora do vídeo, videozinho rápido, tá? Como eu já falei no vídeo passado, tô com problema ainda no dente, tá? Então não dá pra mim ficar falando muito, mas a gente tem que se atualizar. Então vamos lá. Então 3 materinhas para você ficar bem informado. Japão vai proibir usar power banks, no caso aquelas baterias para recarregar ou carregar o celular em voos nacionais e internacionais. Exportações para os Estados Unidos caiu pelo 2º mês consecutivo. Então o que está acontecendo? As empresas japonesas estão trabalhando menos. Tá? Então para as pessoas que trabalham em empresas que exportam para os Estados Unidos, sabe que está ganhando menos agora. Cansei de avisar. Pois é. E o famoso PFAS de novo. O PFOS e o PFOA foram detectados em concentrações de 1992 vezes superiores aos níveis nacionais do Japão. Por que eu estou fazendo esse tipo de, como é que se fala, de aviso? Porque esse produto ele é cancerígeno. Então se você ficar bebendo água com esse troço com esse troço contaminado, tu tá lascado, tá? Então vai ficar o aviso aqui do Japa. Então vamos lá, vamos começar aqui. Desculpa, tá? O nariz do bicho tá pegando. Tá? A época do Cafu no Japão. Começou a época da febre do feno. Então o bicho pega pro meu lado. Eu tenho um problema alérgico com pólen muito tenso. Infelizmente. Tá ficando velho, a imunidade tá caindo. Mas vamos lá. Após uma série de incidentes de incêndios e fumaças provenientes, né, das baterias portáteis a bordo de aeronaves, o Ministério de Terras e Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão decidiu proibir o uso das baterias portáteis a bordo das aeronaves a partir de abril. Tá, então já dá para você ter uma ideia que a partir de abril desse ano não vai poder mais usar power banks nas viagens. E comunicou a decisão às companhias aéreas nacionais e outras entidades. Houve uma série de incêndios e incidentes com fumaça envolvendo baterias de dispositivos móveis que utilizam baterias de íon lítio, incluindo em janeiro do ano passado, quando a bateria de um dispositivo móvel em um compartimento de bagagem de mão em um avião de passageiros no aeroporto de Busan, tá, no sudoeste da Coreia do Sul, pegou fogo e causou um incêndio da aeronave. E outro caso em setembro do ano passado, quando começou a sair fumaça em uma bateria um dispositivo móvel, enquanto um smartphone estava sendo carregado em um voo internacional da Japan Airlines. Em resposta a isso, em entrevista com as partes relevantes, revelaram que o Ministério de Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão decidiu revisar os padrões com base na lei da aviação e, em abril, proibir o uso das baterias móveis em aeronaves que partem e chegam do Japão. Então não pode mais, tá? A partir de abril não vai poder mais carregar baterias, esses power banks, dentro dos voos aqui no Japão, seja nacional e internacional, tá? Especificamente será proibido carregar smartphones e outros dispositivos usando baterias portáteis, assim como carregar baterias portáteis usando tomadas localizadas nos assentos e em outros locais a bordo, porque tem avião que tem saída USB para você carregar o celular e etc. Para o Japão não vai poder fazer isso, tá? Como é que as companhias aéreas vão fazer, só Deus sabe, mas não vai poder mais. Então o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão está explicando essa política às companhias aéreas nacionais por meio de uma associação de empresas aéreas e divulgará aos passageiros futuramente. Então você vê que essa notícia está saindo de forma antecipada. Com relação às baterias portáteis, algumas companhias aéreas estrangeiras proibiram seu uso a bordo. E a Organização
da Aviação Civil Internacional também está considerando regulamentar essa regra. Então já dá para você ter uma ideia que o bicho vai pegar, tá? Então para você que viaja, né, muito, toma cuidado, tá certo? Principalmente aqui questão de depois de abril, não vai poder usar mais power banks nos aviões do Japão, aqui no Japão, tá? Então toma cuidado. Por que que eu falo esse tipo de coisa? Às vezes aparece um desavisado, vai com power bank, eles não deixam embarcar, vai ter que jogar fora, preju, né? Então já vai ficando ciente aí. Segunda matéria, tá? Vamos pular de matéria aqui. As exportações para os Estados Unidos em janeiro caíram 5% em relação ao ano passado. Puta merda, peraí. Peraí que doeu o bagulho aqui. Marcando o segundo mês consecutivo de declínio. A queda nos setores automotivo e farmacêutico foram particularmente notáveis. Então você vê que eles frisaram, ó. As quedas nos setores automotivo e farmacêutico. Por que eu falo, estou mostrando isso aqui? Porque tem muito brasileiro trabalhando nas empresas automotivas aqui no Japão, tá? Por isso que eu já vinha frisando em outros vídeos. Quer vir para o Japão trabalhar? Tome, não há problema. Mas evite certos setores. Porque eu sabia que ia dar problema. E olha aí, né? Então, a queda nos setores automotivo e farmacêutico foram particularmente notáveis, indicando o impacto contínuo das tarifas. Segundo as estatísticas comerciais de janeiro divulgadas pelo Ministério das Finanças do Japão, o total de exportações atingiu 9,1875 trilhões de ienes, com um aumento de 16,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, marcando o quinto mês consecutivo de crescimento. Desses, tá, as exportações para os Estados Unidos somaram 1,4621 trilhão de ienes, com uma queda de 5% em relação ao mesmo mês do ano passado, marcando o segundo mês consecutivo de declínio. Por item, os produtos automotivos e produtos farmacêuticos apresentaram uma queda de 9,9% e 70,6% respectivamente, indicando um impacto nas medidas tarifárias. Então já dá para você ter uma ideia que automóveis caiu 9,9% e medicamentos 70,6%. É uma queda muito acentuada. Por isso que eu falo para você, quer vir para o Japão trabalhar? Não há problema. Mas evite certos setores. Estou te mostrando aqui a mesma coisa. Você está aqui dentro do Japão, está procurando emprego, evite certos setores. Tá? Enquanto o Trump estiver no poder ali, esquece. Tá? Tem muita coisa que é complicada. Ah, japonês está falando mal do Trump. Não, gente, pelo amor de Deus, estou falando de economia. Estamos falando de economia. O Trump é só uma consequência, porque foi ele que fez as coisas ali. Só que depois que o Trump sair e entrar o próximo presidente americano, não quer dizer que as coisas voltarão ao normal. O próximo presidente pode continuar fazendo a mesma linha de trabalho que o Trump. Então pode continuar com as tarifas. Então nós temos que ter noção do que pode acontecer para o futuro. Tá? Da mesma forma como pode sair, como pode continuar. Então não dá para levar ferro e fogo e falar, não, vai ser assim, vai ser assado. Não, não dá para supor. Isso daí é futurologia. É você querer fazer previsão de futuro e não rola. Tá? Claro que tem certas coisas que aparecem, certos sinais que já dá para a pessoa ter uma noção, mas outras não, igual no caso disso aqui. Tá? No caso dessas tarifas, pode ser que o próximo presidente tire as tarifas ou não. Em cima disso aí, já dá para as pessoas ir se preparando. Pô, se tá vendo que tá caindo serviço no setor automotivo, para que eu vou me arriscar a ficar trabalhando no setor que tá caindo? Pô, vai para outro setor, né? Porque nem todos os setores da economia estão despencando de uma vez. As pessoas precisam ter um certo, como é que se fala assim, discernimento nisso. Tá? Mas sempre tem os radicalzões ali que acha que tudo é a ferro e fogo. Não é. Tá?
Por outro lado, as exportações para os países e regiões fora dos Estados Unidos aumentaram significativamente. Com a China, olha o tamanho da mentira. Falando que aumentou as exportações para a China. Com a China registrando um aumento de 32%, a União Europeia de 29,6% e a Ásia com 25,8%. Logo a China. Logo a China que está em pé de guerra com o Japão. Tanto que saiu uma reportagem, tá, sobre os turistas chineses, caiu mais de 50% a vinda dos chineses para o Japão. O Japão, como é que fala assim, a China já tinha anunciado que eles não iriam comprar mais frutos do mar e outros produtos japoneses. Você vê o tamanho da mentirada? Por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado com o governo japonês, tá? Que ele solta certas informações que é muito tensas. Mas continuando aqui. Entretanto, o valor das importações, aquilo que o Japão comprou, tá, foi de 10,3.401 trilhões de ienes, com uma queda de 2,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. É a primeira diminuição desde agosto do ano passado. Destas, as importações da China, que anunciou que iria reforçar os controles de exportação de itens de dupla utilização do Japão, aumentaram em 0,6%, aumentando o sexto mês consecutivo de crescimento. Então você vê que a China, as importações da China, que a China vai importar, no caso que ela está comprando, tá, anunciou que iria reforçar os controles de exportação, no caso que iria vender para o Japão, tá, aumentaram 0,6%. Então você vê que a China está vendendo menos para o Japão. Então já dá para você sacar por A mais B, tá? E o Ministério das Finanças afirmaram que continuará monitorando a situação, tá? No geral, a balança comercial, que é a diferença entre exportações, caramba, tá russo, e importações, apresentou um déficit. Então você vê que o Japão está no vermelho, tá, entre 1,1526 trilhão de ienes. Ó, só para você ter uma ideia, tá? Como é que tá o gráfico? Olha, você vê que o Japão tá no vermelho aqui. Então você vê como é que olha como é que é a malandragem do Japão. Você vê que parece gráfico de batimento cardíaco, tá? Caiu, sobe 2, cai, sobe 1, cai, aí cai, sobe 2. Aí você vê que subiu muito, caiu, despencou. Aí grande provavelmente pode ser que no próximo mês suba, tá? Ou deixa cair, deixa despencado uns 2, 3, depois sobe de novo. Por que disso? Porque se ele passar, ó, você vê que aqui tem 5. Se ele fizer 6 meses, ele tem que decretar recessão técnica. Então, para não acontecer isso, olha só, e olha a diferença do tamanho do gráfico de déficit para superávit. Você vê que o superávit do Japão é muito pouquinho, é muito baixinho. Então eles colocam as coisas assim só para fazer, como é que se diz, que tá tendo, mas você vê que é muita sacanagem, ó. Então você vê que o próprio gráfico do governo japonês está te mostrando aqui, ó, da NHK, ó. Então já dá para você ter ideia como é que tá o tamanho da malandragem, tá? Então você vê que aqui eu te mostro a malandragem que eles estão fazendo. Quer acreditar em mim? Não há problema, tá? Mas o gráfico do governo é esse, tá? Por isso que eu já vim alertando, ó, o Japão tá dando problema, vai ter problema, vai continuar tendo problema. E a China comprando menos e agora os Estados Unidos comprando menos do Japão, o que você acha que vai dar da economia japonesa? Eu não preciso dizer, tá? Mas de qualquer maneira, tá? Vamos aqui pulando aqui. Essa daqui é complicada, tá? Porque essa matéria aqui mexe muito com a saúde das pessoas, tá? Então só tome cuidado, tá?
Um fabricante de produtos químicos com sede em Tóquio revelou... deixa eu colocar aqui, que é mais fácil para as pessoas escutarem, entre aspas, para não falar assim, japonês, você tá mentindo. Então tá. 東京の化学メーカー DIC が先月6日に白山市にある北陸工場で行った地下水の調査結果を昨日発表しました。それによりますと、敷地内の浅い地層の地下水から有機フッ素化合物 PFAS のうち有害性が指摘されている PFOS と PFOA の合計値で1リットルあたり最大99,600ナノグラムが検出されたということです。これは1リットルあたり50ナノグラム以下とする国の指針値の1992倍に当たるということです。Então vamos lá. Agora já acho que dá para você ter uma noção, né? Que o Japa aqui não tá de sacanagem com você. Então vamos lá. Um fabricante de produtos químicos com sede em Tóquio revelou que 2 compostos orgânicos fluorados, o PFAS, o PFOS, tá? O PFOA, né? Identificados como nocivos, eles colocam nocivos, mas o troço é cancerígeno, tá? Foram detectados nas águas subterrâneas de uma fábrica na cidade de Hakusan, na província de Ishikawa, em concentrações de 1992 vezes superiores ao valor limite estabelecido pelas diretrizes nacionais. Então o que isso quer dizer? Que eles contaminaram o lençol freático da cidade com produtos químicos. Então quem usa essa água para fazer comida, beber, tomar banho e outras coisas, está se lascando. Tá? Então tem que ter o aviso, tem que ter o aviso. Depois que teve o aviso, o que a pessoa vai continuar fazendo é por livre e espontânea vontade dela. Mas como é que se diz? Tô avisando. Tá? Principalmente tem brasileiros que moram em Ishikawa, com certeza. Porque tem brasileiros espalhados para tudo quanto é lado do Japão. Então, para essas pessoas, tomam cuidado. Da mesma forma que quando teve o problema lá em Kakamigahara, eu trouxe em outros locais também. Praticamente eu acho que eu sou o único canal brasileiro que fica nessa briga de ficar mostrando essas contaminações de PFAS aqui no Japão. Porque eu não vejo outro canal brasileiro falando da mesma forma que eu venho retratando aqui. Tá? Porque isso é complicado, porque pensa comigo, você vem pro Japão para você ter uma vida melhor, para você ter uma qualidade de vida, para você cuidar da sua família. Aí daqui a pouco tá todo mundo ficando doente, com câncer, alguma outra coisa assim, por causa de contaminação de água, porque não sabe que a água tá contaminada, porque o governo tá quieto. É tenso? Pô, pra caramba. Ou às vezes a pessoa não acompanha as notícias do Japão, e eles notificam, e a pessoa não faz nada. E nisso continua dependendo, fazendo comida com água contaminada e etc. Aí o que acontece? Problema. A mesma coisa, você acha que os restaurantes dessa região estão usando água mineral para tudo? Pois é. Tá? Então, continuando aqui. Em 17 de janeiro, os fabricantes de produtos químicos DIC, tá? Que escreve com a sigla DIC, com sede em Tóquio, anunciaram os resultados de uma pesquisa das águas subterrâneas realizadas no dia 6 de janeiro em sua fábrica em Hokuriku, Minami Tomachi, na cidade de Hakusan. Segundo o relatório, foi detectado um máximo de 99.600 nanogramas por litro de PFOS e PFOA, 2 compostos orgânicos que contêm flúor, conhecidos como PFAS, e reconhecidamente prejudiciais nas águas subterrâneas rasas do local. Isso representa o quê? 1.992 vezes o limite nacional de 50 nanogramas por litro de água ou menos. Tá? Segundo o fabricante, a fábrica produziu PFOS até 2003 e utilizou materiais que poderiam potencialmente produzir PFOA durante a decomposição até 2014. Então você vê que essa água já está contaminada há muito tempo. Você vê que desde 2003 essa água praticamente está contaminada.
O fabricante irá investigar se há vazamentos de água subterrânea contendo PFOS e outras substâncias para fora da fábrica. Lógico que aconteceu, porra. E realizará uma reunião explicativa para os moradores locais a partir do dia 18. Se não tivesse tido vazamento para fora da fábrica, você acha que ele teria necessidade de fazer uma reunião explicativa para os moradores? Pois é, quem não deve não teme, né? E o fabricante comentou: pedimos desculpas por causar preocupação aos moradores locais e todas as partes envolvidas. Consultaremos a prefeitura de Ishikawa e a cidade de Hakusan para tomar as medidas cabíveis e informaremos o andamento das nossas investigações. Então já dá para você ter uma ideia que se fosse a coisa totalmente segura, você acha que eles teriam necessidade de notificar o estado de Ishikawa e a cidade de Hakusan para tomar as medidas cabíveis? Pela própria interpretação da frase você já sabe. Houve vazamento e muita gente está tomando água, está bebendo água, está fazendo comida com água contaminada. Por isso que eu falo que no Japão tem vários pontos do Japão que estão com contaminação de PFAS, PFOS. Por isso que eu falo para você, procure usar filtros. Ou compre água, como é que se fala assim, mineral. Não vá fazendo comida com água de torneira, dependendo. Existem filtros para chuveiros também. Procure ter, como é que se fala assim, a sua segurança. Tá? Você vê que o Japa tenta fazer a parte dele mostrando as contaminações que estão acontecendo. Se as pessoas vão ouvir, vão acreditar, vão fazer alguma coisa, é outros 500, mas a minha parte eu estou fazendo. Tanto que eu vou continuar aqui, vou te mostrar para você ver que não é sacanagem. Tá? Olha aí. メーカーによりますと、工場では2003年まで PFOS を製造していたほか、2014年までは分解される過程で PFOA が生成される可能性がある物資を使用していたということです。メーカーでは PFOS などを含む地下水が工場の外に流れ出ていないか調べるとともに、今日以降周辺住民への説明会を開くことにしています。 Então tá, né? Tá bom, né? Então já dá pra você ter uma ideia que a coisa acontece. Tá aí. Quer acreditar no Japa? Não há problema. Não precisa acreditar em mim. Mas procure se cuidar. Tá? Porque em várias partes do Japão tem essa contaminação. Não é só ali em Ishikawa aqui, em várias partes. Tanto que a NHK, eles fizeram um mapa muito grande, como é que faz? Um mapa completo dos focos, basicamente assim, de contaminação do Japão inteiro. Tá? Então isso é, então para quem tem curiosidade, esse tipo de coisa, dá uma procurada nesse mapa, porque vale muito a pena. Tá? É uma matéria meio antiga que já tinha saído já. Tá? Claro que depois disso veio saindo algumas outras matérias e eu não sei se eles atualizaram esse mapa. Mas de qualquer maneira, era um mapa assim, bem completaço na época. Então fica aqui a dica, tá, do Japa para você. Procura se cuidar. Se você não é inscrito no canal e quer sempre ter essas informações para você ter cuidados ou ter noção do que pode estar acontecendo, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para você receber notificação de vídeo. Se for no TikTok, clica no rosto do bonitão ali, no sinalzinho de mais que tem ali no rosto do bonitão e no coraçãozinho, tá? E eu vou ficando por aqui porque esse canal inflamado ainda vai levar uma novela, ainda vou ter que voltar lá, tá? Para acabar de fazer o tratamento, tá doendo pra dedéu. Então deixa eu finalizar aqui para cessar a dor, tá certo? Então eu vou ficando por aqui e mais do